eu convido para nós iniciarmos aqui, para que nós façamos a prece. Eu estou com uma dificuldade para segurar a máscara, viu? E aí, caramba, você está sozinho aí? Acho que eu sozinho aqui, acho que posso tirar. Fica melhor. Está tão longe. Eu estou distante do público, então vou tirar a máscara, fica melhor, fico mais livre para falar, né? Então convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos, agradeçamos a Deus por mais este momento que estamos passando, né? Por mais um mês que passamos, porque hoje é a primeira nossa reunião presencial no mês, né? Então que nós digamos, Divino Mestre Jesus, obrigado por tudo que nos proporciona, obrigado pela assistência, tudo que nós pedirmos seria relutante, seria uma relutância, seria uma redundância, melhor dizendo, e nós, porque sabemos que quando nós nos dispomos a fazer um trabalho honesto, teus prepostos, assim como o Pai Celestial, também prepara a programação de assistência espiritual. E na noite de hoje, acreditamos, não será diferente. Abençoa os nossos propósitos, ser conosco e permitir que, em Teu nome, realizemos esta reunião, esta pequena exposição, e também vibrando pelos nossos irmãos que não puderam comparecer, e por aqueles que estão nos assistindo online, por todos os nossos irmãos. Bem, hoje eu tenho um tema um pouquinho diferente, algo curioso, quer dizer, não é diferente da doutrina espírita, é inteiramente doutrinário, mas aconteceu algo interessante comigo. Na noite de terça para quarta-feira, que eu estava lá no hospital, né, eu estava ansioso, porque no outro dia eu receberia alta, tinha feito a cirurgia da carótida, né, e estava ansioso. E à noite eu comecei mentalmente a fazer uma palestra. Fiz uma palestra só, não falei alto, senão toda pessoa aí já ia me levar para psiquiatria, né? Eu não falei alto, fiz essa palestra, gostei da palestra. Quando eu vim em casa, na segunda noite que eu dormi, eu fiz a palestra dormindo. Falei, então eu vou fazer no centro. E o título da palestra, como vocês estão vendo aí, é Revendo o Sistema de Reencarnações. Eu acredito que eu vou fazer sentado para eu ler melhor aqui na tela, porque eu ficar voltando lá para trás é difícil. Então, eu peço licença para fazer sentado. Não estou na idade do Divaldo, mas eu vou fazer esse tema, né, baseado nas obras gerais, doutrinárias, né, como vocês estão vendo aí no slide. É um conhecimento também que a gente foi amontoando das obras básicas e também das obras complementares e das obras auxiliares, dos autores diversos. Então a gente formou uma ideia, quer dizer, é um tema mais pessoal que a gente compôs, porém é baseado nos conhecimentos doutrinários, né? Então vamos lá. A doutrina espírita, ela fundamenta-se nos conhecimentos da existência do espírito, sua preexistência ao corpo, sua sobrevivência a este, né? E sua livre existência no universo, a sua liberdade de ir e de vir nesse mesmo universo, né? E a sua evolução rumo à perfeição que está predestinada pelo espírito. Porém, para chegar a essa perfeição, ele tem que passar pelo crivo das reencarnações, né? E é o que a gente vai estudar, mas o tema de hoje a gente vai estudar mais as origens, né? E, baseado no livro, quando eu fiz essa exposição mental lá
na Unicamp, eu não tinha colocado essa parte aqui, mas depois eu achei interessante. É o que vai esticar mais, vai esticar um pouquinho mais o nosso tema. Então eu peço até paciência. Ninguém tem criança em casa esperando, não, né? Não, né? E o marido, não tem problema não, né, Fátima? Que os outros são, né, acompanhados. Então, eu fui nas questões 616 606 a 608 do Livro dos Espíritos, para buscar o fundamento do texto que eu vou expor. A questão 606, Kardec perguntou aos espíritos: de onde os animais tiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular ou de espécie particular da alma, de qual eles são dotados? Ele disse: do princípio inteligente universal. Aí Kardec não se conformou e fez a 606A e perguntou assim: a inteligência do homem e dos animais vem do mesmo princípio? Se pensar assim, né, se perguntar para um leigo que não conhece a doutrina espírita, ele vai falar: mas que pergunta doida é essa? Acho que nós temos o mesmo princípio dos animais. E os espíritos responderam: sem dúvida, mas no homem ela recebeu uma elaboração que a eleva acima do animal. Então isso já deixa muito para a gente pensar, né? Porque no homem a alma já recebeu uma elaboração que deixa ela acima do animal, quer dizer, foi trabalhado. Aí Kardec faz outra pergunta. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado semelhante ao da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ela ensaia a vida. Está na questão 190 do Livro dos Espíritos. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? É essa a chave do nosso tema. Onde que o espírito cumpre essa chave? Porque a gente tem impressão, já vi muita gente falar que Kardec, nas obras básicas, não fala nada disso do espírito do homem ter sido elaborado no animal. Não fala direto. Quem fala direto é depois o Leon Denis, né? Então vamos lá. Ele respondeu: em uma série de existências anteriores ao período que chamais humanidade. Dá para pensar isso, né? Dá para entender isso. Eu acredito que aqui não tem ninguém leigo, né? Se tivesse um público mais leigo, precisava parar para comentar mais. Aí ele perguntou, na 607A, ele fez uma pergunta complementar, né? Pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha onde Kardec foi, né? Se alguém quiser ver, confirmar, vai nessas perguntas. Daqui a uns dias nós vamos chegar lá, né? Nós estamos na 580. Então nós estamos com 20 e poucas perguntas distantes. Então os espíritos responderam: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida. Como já dissemos, de algum modo um trabalho preparatório, como a germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Veja bem essa palavra, torna-se espírito. A primeira vez que eu ouvi, eu li já o Livro dos Espíritos muitas vezes, e nunca tinha me atentado para isso.
A primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi o Gavioli, como que é o nome? Norberto Gavioli, né, o nome dele, que ele veio fazer um seminário de mediunidade aqui na Letícia Duarte, era o tempo do Jamil ainda, né? Então ele disse, aí a gente pode dizer que ele se torna um espiritão, porque ele até então ele era um espiritinho. Eu lembro que ele usou essa expressão, até então ele era um espiritinho que estava sendo elaborado. Então, como ele diz, de algum modo um trabalho preparatório como a germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. É então que começa o período da humanização, e com ela a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal, e a responsabilidade de seus atos. Assim como depois da infância vem a adolescência, depois a juventude e, enfim, a idade adulta. Alguma dúvida aí, gente? Acho que está bem claro, né? Que é lá do Livro dos Espíritos. E os Espíritos complementaram aí fizeram uma colocação que eu achei muito interessante, que faz parte da resposta da 607A. Ele disse, não há, além disso, nessa origem, nada que deve humilhar o homem. Será que os grandes gênios se sentirão humilhados por terem sido, que deva, aqui acho que eu repeti coisa, que deva humilhar o homem por terem sido fetos em formação? Eu repeti a palavra aí, acabei no copiar e colar ali, eu acabei. Então, será que o homem, se ele se sente humilhado por ele ter sido um feto em formação no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a inferioridade dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável, que faz com que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo ter criado seres inteligentes sem futuros seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então, aí dá para ver, né? Isso não tem nada de humilhante. Alguém, né, num dia, um homem de gênero, vai ter vergonha de falar que ele foi um feto, e mais ainda foi as partículas menores que se uniram, né, para se formar o feto? Será que ele se humilha? Não. E tanto isso ele engrandece os pais que os geraram, como os pais se engrandecem com a inteligência que ele tem. Então vamos lá. Gente, esse período de humanização começa na nossa Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Entretanto, essa não é uma regra geral. Poderia acontecer que um espírito, desde o começo de sua humanização, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, é antes uma exceção. Aqui eu vou colocar meu ponto de vista. Como nós estamos em pouca gente aqui, se alguém tiver alguma opinião diferente, mas a Terra já foi um planeta de
de primeira encarnação? Quando ele era mundo primitivo. Então ele não é hoje, porque a pergunta de esse período começa na nossa Terra, a Terra não é um ponto de partida. Não é um ponto de partida. Hoje não. E aí a gente pode, porque mais ele já foi. Nas primeiras encarnações, no período primário, primitivo, a Terra foi um planeta ali. Senão seria negar a evolução. Então não podemos tomar essa resposta por absoluto. O que vocês acham? Por absoluto, né? Ela é relativa. Hoje, quando foi escrito isso aqui, a Terra já era um mundo de prova e expiação. Então não é mais, mas ele já foi. E agora, depois eu vou fazer essa pergunta no final. Eu tenho uma pergunta que não quer calar dentro de mim, mas vamos estudar, agora vamos estudar uma coisa. Vamos estudar a questão. Então vamos ver, aqui entra mais a minha parte inspirada, gente. Então, se vocês não concordarem, tem todo o direito, porque mais fica naquilo que a gente concluiu, na conclusão que a gente chegou, né? Da maneira que a gente interpretou. E eu escrevi aqui, ao admitirem a reencarnação, os reencarnacionistas, mais especificamente os espíritas, colocam sobre os seus ombros uma enorme responsabilidade, pois passam a conhecer os muitos segredos, talvez o maior de todos, que é o processo da criação divina. Vamos estudar, então o que nós vamos estudar agora é o processo da criação divina. Gente, se vocês acharem ou quiserem conversar sobre outras coisas, eu posso parar a palestra aqui, que ela já deu um tema, né? Ela já deu um tema, que esse que eu falei, esse tema não estava na origem, mas eu coloquei porque achei interessante para a gente falar das bases que eu comecei, lá na minha inspiração, eu comecei nisso aqui, nessa parte. Então, vamos conhecer. Vamos ver aqui. A partir de então, não se tem direito mais de fazer conjectura, pois sabe o espírita que o princípio inteligente dorme no mineral. É o começo, ou surgimento da vida para o ser inteligente da criação. Para que aí, através da força da agregação, ele desenvolva o sentido de atração por iguais, semelhantes, que só daí a milhões de anos vai ser utilizada na prática e com muito aproveitamento na economia intelecto-moral. Isso aí, se termo economia intelecto-moral, é invenção minha, gente. Se acharem que não está bem. Então, por quê? Porque ele começa, ali aquele período, o que tem para nós? A gente vai ver depois mais adiante numa colocação no livro No Mundo Maior. A gente vai ver a colocação. Mas que tem de importância isso aí, o mineral? Para nós, mineral só é produto de exploração, é produto de briga, de fraude, é produto de corrupção e etc, né? Mas no mineral desenvolve atração. Talvez por isso o Leon Denis que tem esse tema, né? Esse termo, né? Mas o André Luiz fala muita coisa, mas ele não diz muito da nossa fase no mineral. Mas lá para frente a gente vai ver mais uma coisinha, né? Sonha no vegetal, fase em que se ensaia as aspirações, também vão se desenvolver em futuro longínquo, para se incorporar à mesma economia. Eu da Guarani vou falar muito do período de incubação, eu vou chamar isso de período de incubação do espírito. Por minha conta e risco. Agita-se no animal. Esta fase
é a fase mais decisiva, mais longa e mais importante do processo da criação. Esta fase em que ele vive, o Espírito se elabora, se incuba no mundo animal. Os animais, se a gente vê a cadeia animal, se a gente vira a cadeia animal, a gente observar desde dos micro-organismos até as grandes feras, os rinocerontes, então, e até chegar no macaco, né, que depois a gente vai dar um toque lá no macaco, a gente vê que período, vê quantos bilhões de anos deve ter se passado nessa elaboração. Então ele diz, agita-se no animal, é a fase mais longa, né? E desperta no homem. Por que nós estamos, isso é que eu coloquei, a gente está analisando o aspecto da criação, ou seja, o período em que se demora o espírito para atingir a consciência de si mesmo, informando-se de sua individualidade e de seu destino como espírito. Na matéria eu escrevi mais, mas para não tomar muito, porque a gente não vai tocar muito na parte em que começa a vida do homem, né, que a gente conhece muito bem. Então não vou tocar muito nessa parte. Agora nós vamos revisar cada uma dessas fases para melhor a gente nos encontrarmos dentro do tema, né? Que é revendo o sistema de reencarnação, ou melhor, conhecermos os processos. Aqui eu coloquei a palavra sistema porque há vários processos, né? Não é um processo só, então é um sistema para se formar a reencarnação. Para nós, eu vou falar isso no final, para nós ela é simples, mas para nós não, para Deus é simples. Mas se nós formos estudar como nós estamos agora, nós vamos ver que a questão é muito complexa. A questão é complexa, então nós precisamos analisar isso aí. Então nós vamos ver esse processo, né? Ele dorme no mineral. Esse início, assim como grande parte do período de incubação do princípio inteligente, pode ser considerado neutro, onde as leis da natureza, ou seja, a lei divina, se incumbem pela agregação que vai lentamente inserindo no rudimentar, no ser rudimentar, né? Inserindo no rudimentar iniciante, do seu subconsciente, diríamos assim, muito rudimentar, mas fica alguma coisa gravada. Como ele diz aí, o Espírito respondeu, Deus não faz nada inútil. A inteligência de Deus não dá para fazer nada inútil. Então vamos em frente, que atrás vem gente. Sonha no vegetal. Eu sinceramente não sei, não saberia dizer, eu coloquei aqui, dizer o que é esse sonho no vegetal. Então, eu procurei, orei, pedi inspiração para fazer isso aí na hora que eu estava escrevendo. Então, eu escrevi o texto no Word, viu? Nesta fase, quando o vegetal, que embora já dotado de uma espécie de vontade, mas não dotado do sistema de locomoção. O vegetal, onde ele nasce, ele morre, né? Uma vez que o seu sustento é retirado da terra, onde ele é diretamente fixado. Ele é fixado no solo. Então ele não pode se movimentar. Se ele se movimentar, se não fizer um replantio bem rápido, ele morre, né? Então é fixado. E os nossos parcos, aqui eu inventei, os nossos parcos recursos intelectuais não nos permitem entender como seria esse sonho. Então, só nos resta deduzir que aqui começa de uma forma longínqua
uma espécie de vontade que o leva a distender para o alto as suas aspirações, que o faz crescer mais para cima do que para o lado. Aí, conforme consigo entender, inicia-se o princípio inteligente a ter as aspirações pela liberdade dos movimentos próprios. Eu li isso em algum lugar também, mas não sabia dizer onde. Não sei se no livro Evolução em Dois Mundos, né? Agita-se no animal. Esta, conforme salientamos, é a fase mais longa, mais importante, mais decisiva. Esse período de incubação deste mesmo princípio inteligente da criação. É nesta fase que o ser em formação adquire, sob forma embrionária, todas as virtudes que irão propiciar-lhe os desenvolvimentos intelectos morais, assim que tenha alcançado a categoria hominal. Porém, para tanto, há ele de passar por todas as categorias dos animais pré-humanos, e em cada uma ir adquirindo de forma potencial qualidades específicas que serão desenvolvidas. Dá para entender isso, que em cada fase, em cada tipo de animal, ele adquire uma coisa. Depois a gente vai dar uma ligeira pinceladinha nisso aí, do livro No Mundo Maior. Se alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, se não der para a gente fazer isso aqui hoje, a gente faz outro dia. Eu quis fazer isso aqui porque eu falei, a gente faz sempre as palestras falando do Evangelho, das colocações. Então um dia a gente precisa variar, né? Seria importante que tivesse gente, né, assistindo aqui, gente que não frequenta o centro, ou gente que vem. Porque é importante a gente tratar disso aqui. André, posso fazer uma pergunta? Deve. Nós estamos poucos encarnados, né? Sim. Eu acredito que tem espiritualidade também, né? Aprendendo, corrigindo, ensinando, né? Tem, lógico, nós estamos, lógico. Encarnados, nós estamos poucos. Quem sabe isso aí, a gente está reclamando que a gente está com pouca gente, mas quem sabe isso aí, isso aqui vai tudo para o ar, hein? Quem sabe isso seja importante para a gente pensar, a gente raciocinar sobre esse período de escassez, né? de vacas magras. Depois a gente conversa sobre isso. Essas deduções nós vamos encontrá-las nas obras de André Luiz, mais precisamente nos títulos de Evolução em Dois Mundos e No Mundo Maior. Em grande parte, a obra Evolução em Dois Mundos reporta-se a essa fase de formação do princípio inteligente, como uma etapa preliminar dessa formação. E na obra No Mundo Maior, mais especificamente no capítulo 3, a casa mental, se vocês quiserem procurar, está lá. Há uma referência muito acentuada, onde o mentor Calderaro enfatiza. Eu lembro que quando eu li, não tinha lido o livro No Mundo Maior, eu acho que eu li há pouco tempo, até comentei muito com o pessoal, né, fiz algumas postagens no Facebook. Eu achei interessante esse capítulo aqui, que se chama A Casa Mental. Mas não vamos falar do capítulo não, vamos falar só da parte que eu achei interessante. Lá, pelo quase final do capítulo, o André Luiz pergunta, porque estudando a mente de um moribundo, de uma pessoa, ele faz uma certa pergunta, a que o Calderaro mostra para ele. Não somos criações milagrosas, destinada ao adorno do paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiro dos séculos,
conquistando valores de experiência a experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, do Pai Eterno, né? Ou melhor, esse Pai eu coloquei por conta, no templo universal eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoa-se no infinito. Agora que ele entra naquela fase que chama atenção, né? Ele diz: a crisálida da consciência, é nossa, né? Que reside no cristal, e rola, aqui eu escrevi a rola, mas é a rolar na corrente do rio, aí se enche, aí se acha em processo em processo laboratório, ou laboratorial. Em processo laboratório quer dizer, se elaborando. Aí começa a elaborar a consciência no cristal. É por isso que eu falei, coloquei lá em cima, que naquela fase que ele dorme no vegetal, existe a consciência, porque no mineral, que ele dorme no mineral, melhor dizendo, porque aí ele coloca que a crisálida da consciência a rolar na corrente do rio. Porque o mineral está sendo elaborado, está sendo agitado, a gente não sabe quanto mineral, quanto cristal que um rio transporta e vai acumulando nas margens que formam, às vezes, pedras preciosas, formam relíquias, né? Que os apreciadores colhem. Mas aí ela vai, porque vai rolando. E aí ela vai se formando uma crisálida da consciência. Então, dá para imaginar, é difícil, é profundo. E aqui ele coloca assim: as árvores que por vezes aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno acalentado pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Dá para pensar isso, né? A árvore conquistando a memória, né? Aquele esforço que ela faz para crescer. Então é coisa para a gente estudar bastante. E aqui ele diz uma outra coisa interessante. A fêmea do tigre, lambendo os filhotinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. A fêmea do tigre, que é um animal mais agressivo que o tigre, né? Quando ele está com fome, ele passa muito longe para ele não sentir nem o cheiro, né? E ali ela aprende o rudimento do amor. Para a gente ver como é importante essa fase pré-humana, né? E continuando ele diz: o símio guinchando organiza a faculdade da palavra. É verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. O que ele quis dizer aí para o André Luiz? Que Deus criou o mundo, mas de forma rudimentar, né? Se nós observarmos esses que estudam os fósseis, essas pessoas que estudam a biologia, a zoologia, as plantas, a zootecnia, né? E esqueci o nome que se dá nas plantas. Então, eles estudam isso, eles vão estudar as formas primitivas e ver como que o mundo estava. Quando nós recebemos o mundo, recebemos com tudo que tinha, que nós poderíamos até comer e isso nos sustentar. Mas aí
Deus colocou a inteligência que foi elaborada lá na fase anterior para que nós desenvolvêssemos, para que nós aperfeiçoássemos a agronomia, aperfeiçoássemos, né, toda a botânica, né, que eu queria dizer. Aperfeiçoasse também toda a botânica. Então a gente vê como que é importante. Então, como ele diz aí, nós estamos longe ainda longe da obra completa. Ainda estamos desenvolvendo o nosso mundo. Mas a gente já está quase terminando. Antes das 10 horas a gente vai embora, né? É 9h30 agora. É 8h30. Estou querendo que seja mais tarde. Então ele diz, os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos nos aperfeiçoar integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição, obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Então, nós não somos seres completos, nós não somos ainda perfeitos, nós fomos criados, nós fomos criados perfectível, mas a chegar à perfeição, aprimorar. Por isso que o André Luiz, o Emmanuel diz sempre, nós somos co-criadores com Deus em plano menor. Nós estamos criando. Parece que não, mas esse mundo que nós temos aqui devemos ter muita parte da colaboração nossa, muito da coisa que nós temos no mundo. E é interessante pensar que nós não somos inúteis e nunca fomos inúteis desde a criação. Desde a primeira agregação de mineral, né, no qual nós começamos a nos elaborar como espírito, não fomos inúteis. Nada existe inútil, né? E só a doutrina espírita nos dá essa visão. Nós temos que cuidar bem dos animais, das plantas, porque está vendo a elaboração de onde vem? Vem de lá, né? Vem de lá. Vem de lá. E aí a gente está. É como o senhor falou mesmo. Depois você me lembra que eu quero fazer uma pergunta para você e para mim mesmo e responder a respeito dessa elaboração toda. Então aí temos todas as fases de incubação do ser inteligente e da criação. Pois é aí que se ensaia todas as faculdades, habilidades e sentimentos, das quais o ser inteligente irá dispor para o seu progresso intelectual e moral rumo à perfeição, que é o destino de todo espírito da criação divina, né? De todos os filhos da criação divina. Assim, é necessário se faz estudarmos detalhadamente essa fase longa, interminável ou eterna, isto é, apenas no que tange ao estudo comparativo, uma vez que é muito difícil detalhar tantas particularidades e riqueza de importância, né? Então é difícil, né? Nós temos isso aí para nós estudarmos, para nós aprendermos e ver que nós não estamos aqui. Então, se nós pensássemos que nós estamos sendo úteis a todos os momentos, nós não, as adversidades da vida, as intempéries da vida, não nos assolaria, né? Não nos prejudicaria tanto. Nós somos assolados porque nós só vemos coisinha minúscula, mas se nós abrirmos o sofrimento, as experiências, tudo é aprendizado e tudo é útil, né? Nós ficamos enfermos, é lógico que nós ficamos doentes por culpa nossa, por culpa do nosso desequilíbrio de energia. Nos mundos superiores não existe mais a doença. A doença é coisa do mundo de expiação e prova do mundo primitivo, ou dos mundos inferiores, né? Mas ela faz parte também para o nosso aprendizado. Nós vamos crescendo. Bom, gente,
Aí se eu começar, eu falei que não ia comentar para não tomar tempo. Aqui vou só tocar de passagem, e desperta no homem. Quando desperta no homem? Eu responderia primeiro, não é na primeira encarnação. Só depois de algumas, e para que ele assimile a sua nova condição, comece a despertar o despertar de sua consciência, ele deve ter ele, né? Ter as primeiras noções, ou melhor, desculpe, eu me perdi no link, esse comentário. Quando ele desperta, não é na primeira encarnação, só depois de algumas, e para que ele assimile a nova condição, comece a despertar da sua consciência, e ele ter as primeiras noções de que agora é um ser diferente de toda a sua fase de incubação. Então nós temos que conhecer isso, que nós somos agora um ser diferente. Nós somos diferentes dos animais, nós somos diferentes das plantas, nós somos diferentes dos minerais. Porque nós temos consciência, nós sabemos o que nós queremos. Será que sabemos? Fica a pergunta no ar. Mas pelo menos deduz-se que nós já temos noção do que queremos. Já conhecemos o bem e o mal, como já foi dito aí. Então vamos chegar para nossas conclusões, né? Nós temos um breve histórico da formação do ser, do princípio inteligente da criação, que somos nós mesmos. Há de se perguntar, o que tem a ver isso tudo com o título da matéria, né? Ou seja, onde a lógica do tema? Eu acredito que não seriam necessárias muitas explicações, pois não teríamos razões para tão importantes análises sem o conhecimento da reencarnação. Se nós não admitíssemos a reencarnação, nós não iríamos procurar essas coisas lá para trás. Só conhecendo a reencarnação, só quem conhece a reencarnação, fala, quando foi a minha primeira encarnação? Aí vai descendo, né? E ele chega a essas conclusões que os espíritos responderam de forma implícita e outras de forma explícita. Então eu acredito que são aí a questão. E o porquê do título? Porque a reencarnação ou as reencarnações não são simplesmente uma coisa, algumas coisas acidentais. Não é. Ela tem uma série de implicações aí para ter a reencarnação. Então vamos na conclusão. Embora na lei divina ela nos pareça algo muito simples e corriqueiro, que na realidade dessas leis o é de verdade. Para a lei divina ela é simples. Para nós, espíritos iniciantes nos segredos da criação, tem muita complexidade na circunstância que envolve o conjunto. Assim sendo, para nós dizermos a reencarnação é uma programação divina para que o espírito se desenvolva, evolua e chegue à perfeição, que é o seu destino. É simples, mas um conjunto de mecanismos envolve todo um sistema. Então concluímos que houvesse, ou melhor, aí concluímos, para que houvesse a reencarnação, necessário se fez uma série em conjunto de combinações organizadas, a fim de que ela se tornasse um processo tão simples para Deus, numa desenvoltura tão complexa para nós. Certo? Então, eu acho que nós já estamos partindo, já o sistema, enfim,
há uma pergunta que eu queria fazer, que me veio depois de montado o centro. Se nós, a encarnação, a primeira encarnação não existe mais na Terra, não temos mais espíritos se reencarnando pela primeira vez na Terra. Qual a necessidade de nós termos criação? Ser inferiores da humanidade. Nós temos aí, das feras, temos animais cordados, até as feras mais bravias, temos do verme imperceptível, né, aos seres gigantescos, e tudo. A Terra ainda é um planeta em elaboração, vocês sabiam disso? A gente não sabe, nem pode prever, nem profetizar. Mas será que não vão aparecer novas ilhas? E essas ilhas são formadas por quê? As ilhas que se levantam nos oceanos são formadas por animáculos, né? Nós vimos lá no Livro dos Espíritos, há pouco tempo nós vimos isso, né? Nós estamos estudando online. Então, essa criação, esse animal, é interessante para nós aprendermos muito com ele, aprendermos a amá-los, aprendermos aprendermos algo sobre a fase inferior da criação, para nós admirarmos mais a grandeza. E nos outros mundos mais evoluídos, dizem os espíritos que existem animais. Não sei se as espécies de animais são as mesmas na Terra, mas ainda existe. Então os animais acompanharão. E também, aí é uma conclusão da minha parte, é para que nós demos aos animais amor. Nós demos uma atenção, nós demos proteção. Hoje nós temos já muito dedicado às sociedades protetoras dos animais, entende, né? Temos as sociedades protetoras dos animais. Será que isso é por acaso? O homem... Parece que acabou minha bateria aqui, viu? Então, mas já estou encerrando, viu? Os homens estão aí protegendo a fauna, preocupados com as espécies em extinção, não é por acaso. É porque ele traz já uma consciência espiritual que ele tem que proteger, que os animais são interessantes. Então, por isso é interessante que nós estudemos os animais, estudemos a natureza. Era isso que eu tinha para falar para vocês, viu, gente? É lógico que isso daria para falar muito mais. Então, eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, e vamos fazer nossa prece. Eu vou encerrar aqui no celular, só vamos fazer a prece. Que nós tivemos muita gente vendo aqui, viu? Tivemos aqui, ó, Fábio Jimenez, que eu estou vendo aqui, Ronaldo Gomes. Então eu vi essas duas pessoas, né, mas temos muito mais. Então, o nosso muito obrigado aos internautas, e a nós vamos fazer a nossa prece, imaginando a espiritualidade se acercando em cada um de nós, transmitindo paz, transmitindo energia. Vamos envolver, né, neste momento da nossa prece aqueles companheiros que não puderam comparecer, os nossos familiares, aqueles cujos nomes estão na nossa relação de prece, para que todos, e dizer obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado por essas experiências. Permitir que a tua espiritualidade leve esse nosso pensamento de amor aos mais distantes rincões, as mais distantes e as mais sofridas criaturas do nosso planeta, para que elas encontrem consolação. Leve também a todos os trabalhadores do bem, como citamos agora há pouco, os trabalhadores da proteção animal, da proteção ambiental, que cada dia eles se conscientizem mais da sua necessidade, da importância da sua atenção. Obrigado. Permitir agora que teus prepostos transmita-nos as energias que necessitamos
para continuarmos na nossa tarefa. Abençoa todos nós, abençoa nossos propósitos. E assim seja.